glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que ele fez por mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que ele fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, ele é digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que ele fez por mim. No início eras a palavra, com Pai o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olá, que bom que você está por aqui. Eu sou o pastor Christian, da Igreja Evangélica do Caminho. Daqui a pouco você vai assistir a última pregação que eu fiz na Sojipa sobre Filipenses capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim, porque a Igreja do Caminho voltou aos cultos presenciais. Todo domingo, 19 horas, no salão de eventos da Sojipa. Se você vai a pé ou de Uber, você entra pela Barão do Cotegipe. Se você vai de carro, a Sojipa tem estacionamento próprio pela Dona Leopoldina. E para quem é da Igreja do Caminho ou vai nos visitar, você recebe um desconto. Então, domingo que vem, não deixe de estar conosco. Ao mesmo tempo, pedimos a essa comunidade do caminho que continue orando uns pelos outros, orando pelo nosso papel nas cidades em que nós estamos, orando para que possamos prestar o auxílio que Deus gostaria que prestássemos nesse tempo delicado de pandemia, onde muita gente está necessitada de todo tipo de suprimento espiritual, material. Estejamos orando uns pelos outros e mantenhamos o engajamento. Somos o corpo de Jesus e não podemos permitir desfalecimento nessa caminhada. Que Deus nos fortaleça, por isso ore. Ao mesmo tempo, contribua, dizime, oferte, nos ajude para que também estejamos preparados para todo o auxílio que for necessário dar. Enquanto Igreja do Caminho, não queremos ser uma comunidade do discurso, somente da palavra. Queremos também ajudar de fato e de verdade, porque entendemos que isso é necessário. Fé sem obras é morta. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, ajude-nos, oferte, contribua, não deixe de investir como cooperador na obra de Deus. Eu também queria dirigir uma palavra àqueles irmãos que ainda não retornaram ao culto presencial, ou porque não se vacinaram ainda, ou porque ainda mantêm um certo receio.
Enquanto Igreja do Caminho, estamos mantendo o afastamento, as janelas abertas, a higienização. O lugar que a gente usa hoje ali na Sojipa tem um pé direito bastante alto, quer dizer, tudo o que é possível fazer, nós estamos fazendo. Mesmo assim, é claro, é preciso ter cuidado. Por outro lado, nos preocupa muito o fenômeno da virtualização das nossas relações, que não se tornam mais de carne e osso, não são corpóreas, mas são às vezes midiáticas ou virtuais ou online, se é que se pode falar de relações nesses termos. Por exemplo, quando você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, quando você se reúne no mesmo lugar, existe uma importância da fisicalidade, do lugar de encontro, do olhar no olho do irmão, do perceber a ênfase nas expressões que a gente faz, né? Ver a dor, se compadecer, estar no mesmo lugar e sofrer com os outros e também se alegrar com os irmãos que se alegram. De fato, nós já acompanhávamos há um tempo atrás o fenômeno do desigrejamento, do desengajamento com a igreja institucional. E a gente tem esse receio que isso volte a acontecer de uma outra forma, mas às vezes também por comodidade, que é essa coisa de poder assistir o culto, de poder ouvir a palavra e imaginar que a gente vai aprender tudo somente ouvindo, de imaginar que a gente vai conseguir desempenhar um discipulado cristão somente escutando ou assistindo alguns cultos. Não, a igreja ela é corpórea, ela é um organismo, ela é corpo de Cristo, ela é membro um do outro. E é nesse sentido que a Igreja do Caminho não entende ser possível uma igreja virtual. Nós nos entendemos de igreja local, que ama de fato e de verdade, que se engaja socialmente, que tem comunhão, que desenvolve discipulado cristão, que não é uma coisa teórica, mas é uma coisa de verdade. Então, nesse sentido, mantenhamos todos o cuidado, mantenhamos a responsabilidade sobre o ir e vir, inclusive não só nos cultos, né? Quando você vai a um supermercado, a uma farmácia ou trabalhar, e nesse sentido cuidado para não se afastar da comunhão com os irmãos, aceitando uma nova maneira de funcionar como igreja. E vou dizer mais, haverá gente sem escrúpulos hoje que aceitará que a igreja seja a igreja do espetáculo, ou a igreja virtual, e haverá gente, inclusive pastores, que se dobrarão a esse modelo, como se nós pudéssemos, de fato, ser igreja nesse sentido. E acho bastante complicado. Então, nós, enquanto Igreja do Caminho, estamos tentando, com todo cuidado, com todo ato responsável, retornar aos cultos presenciais e assim estamos nos edificando. O depoimento dos irmãos tem sido sempre nesse sentido, não dá para comparar um culto virtual com um culto presencial, não tem comparação nenhuma, e a minha oração é que Deus esteja orientando a cada um de vocês, a família de vocês, e que tão logo possível possamos nos encontrar no culto presencial. Domingo que vem estaremos ali então na Sojipa, 19 horas, você é mais do que bem-vindo. Agora fico com essa mensagem e que Deus te abençoe poderosamente. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos continuar com o que começamos há 2 domingos. Por sinal, se alguém não esteve conosco aqui no domingo passado, poderá acompanhar a mensagem nas nossas mídias. Hoje, para quem ficou em casa, está disponível o sermão do domingo passado. E no domingo que vem, estará disponível online o sermão que estamos pregando aqui. E assim sucessivamente. Com isso, o que a gente está dizendo também? Que não podemos substituir esse nosso encontro presencial, e não me refiro agora, é claro, porque tem pessoas vulneráveis e que precisam se proteger, mas a ideia da Igreja do Caminho não é fazer dos seus cultos presenciais cultos ao vivo, porque entendemos que a igreja local e o estar junto é importante e nos traz coisas insubstituíveis. Bastou acontecer o culto de domingo passado para vários irmãos relatarem
a diferença de a gente estar junto no mesmo lugar, olhando um no olho do outro e tendo essa comunhão tão preciosa, onde Deus ordena a sua bênção. Claro que os instrumentos de culto online, também por eles a gente agradece, porque sem eles, o que nós faríamos? Mas tão logo a gente passa esse sufoco, a nossa ideia é sempre valorizar o culto presencial, a igreja local. E para aqueles que de alguma forma não podem, bom, a gente grava esse culto e passa num outro momento. Então, domingo que vem estaremos de volta aqui, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, eu quero ler com vocês a partir do versículo 8 até o versículo 13. Nós, há 2 domingos, iniciamos no versículo 1. E eu vou retomar aqui o versículo 8, só para dar contexto para os passos que a gente vai dar agora a partir do 10. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ora, é muito importante que você, de fato, se não esteve conosco domingo passado, pegue para assistir o culto que tivemos aqui. Em síntese, eu cito ali, por exemplo, o texto de Provérbios 4, 23, que diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou, na nova tradução da linguagem de hoje, ali a orientação é: cuidem dos pensamentos, porque a nossa vida é dirigida por eles. Quer dizer, a gente tende a cuidar das ações ou das omissões, mas não tende a cuidar das reflexões. E as reflexões é que geram ações ou geram omissões a partir do que sentimos e entendemos sobre a vida. Vejam, Paulo acabou de terminar nos versículos 8 e 9 uma exortação que aparentemente se limitava ao mundo privativo dos pensamentos, os quais a gente não pode acessar. Dificilmente a gente sabe o que o outro está pensando. Deus sabe, mas nós temos limitações nesse sentido. Mas veja, Paulo não quer parar aqui no âmbito dos pensamentos, ele quer atingir comportamento. E é por isso que os versículos seguintes nos indicam que a partir dos pensamentos ele vai chegar no comportamento. Todo cristão cria um círculo de influência ao seu redor. Vejamos isso ou não, estejamos cientes disso ou não, nós vivemos em sociedade, ainda que na família. Paulo, então, orienta os filipenses a praticarem a fé, versículo 9. A praticarem a fé. Eu quero repetir aqui de novo o que nós já fizemos no Sermão da Montanha, lá no seu finalzinho, quando Jesus disse: não basta ouvir a palavra, mas é preciso ouvir e praticar para que vocês sejam comparados a alguém que construiu a casa de vocês sobre a rocha. E de novo aqui, Paulo está preocupado com o colocar em prática.
Por quê? Porque são bons discípulos de Paulo, inspirados pelo seu exemplo. E aprenderam o caminho do discipulado, tanto que no versículo 9 é a primeira palavra que aparece. Aprenderam. E que tem a ver essa palavra, sim, com discipulado. Os filipenses também haviam recebido, é uma outra palavra usada no versículo 9, receberam aquilo que deveriam viver. Inclusive aqui, a ideia é que os filipenses guardaram as tradições que Paulo ou algum outro apóstolo haviam passado a eles. Nesse sentido, o uso frequente na Bíblia, meus irmãos, mais especificamente no Novo Testamento, das palavras tradição ou ordenanças, isso é comum. E Paulo faz esse uso. Isso tudo dá destaque à importância da instrução catequética, que é, na etimologia da palavra, instruir a viva voz, instrução oral, coisa que os pastores faziam, ou outros obreiros da igreja, como parte do ministério educacional de uma igreja cristã. Eu dizia para um irmão, nessa semana mesmo, nós temos uma missão em relação à igreja e à sociedade ao nosso redor, mas nós temos uma missão muito importante em relação às crianças, adolescentes e jovens, que construirão a igreja do futuro, que serão os futuros pastores, mestres, evangelistas, obreiros, que construirão num tempo delicado, talvez, e muito difícil, de muita relativização, precisarão defender sua fé e responder àqueles que pedem razão da nossa fé em tempos bastante delicados. Então vejam, eles aprenderam, eles receberam, e mais, eles ouviram. O texto do versículo 9 diz: a Paulo ensinar e exortar com respeito à vida cristã, e deve ter sido emocionante eles terem ouvido Paulo mesmo ensinando-lhes o caminho da fé. Com lágrimas, com muito amor e com preocupação, Paulo encorajava sempre aos seus ouvintes, isso por todos os lugares, em Atos em especial, de modo que os filipenses não deveriam esquecer o que havia saído da boca do apóstolo. Essas memórias precisavam ser guardadas, ordenanças, tradições, ensinos passados, experiências de fé. Meus irmãos, muitas vezes basta nós sairmos do templo, onde a palavra, por exemplo, foi pregada, para falarmos ou pensarmos qualquer outra coisa, menos sobre como colocar em prática aquilo que nós ouvimos minutos antes. De modo que até acabamos esquecendo o que foi pregado por inteiro. E veja bem agora, esse hábito, isso é um hábito, insensibiliza o coração para a palavra de Deus. Isso gera em nós um comportamento, de certa forma, leviano e de normalidade, onde, quando a palavra é pregada, não há acolhimento a ela, e a gente entende que aquilo é mais alguém falando. E aí, de novo, eu lembro Paulo escrevendo aos Tessalonicenses que a palavra crescia entre eles porque eles a receberam como palavra de Deus e não como palavra de Paulo. E a minha oração, nesse sentido, é que hoje à noite, Deus mesmo possa falar com você. Porém, irmãos, não só os ouvidos somos mencionados aqui, mas também os olhos, versículo 9. O que viram em mim, isso praticai. Às vezes queremos que os irmãos saiam por aí evangelizando familiares, colegas de trabalho e vizinhos. Para tanto, nos dispomos a fazer cursos de formação, capacitação, por exemplo, na área de evangelismo. Mas às vezes nós mesmos não mexemos um dedo sequer para evangelizar quem está no nosso entorno, a fim de dar o exemplo. E aqui eu me remeto ao capítulo 3, versículo 17, quando Paulo diz: sejam meus imitadores. Gente, nós vivemos um tempo, e eu não canso de ser repetitivo aqui, de muita falação, de muita lacração, de gente que entende a sua tarefa como cristãos
resolvida e finalizada quando posta um texto e parece que então a sua consciência, a partir de então, está tranquila. Cumpri a minha missão, mas a distância é tão maior que se nos impõe. O desafio é tão mais complexo nesse mundo onde cabem muitas vozes e palavras, embora a palavra de Deus tenha mais poder para prosperar. Ela é a semente que pode germinar fruto mesmo no meio de muitos espinhos. E com essa bênção a gente conta. Então, a imitação. Portanto, vejam nesse versículo 9 o que está reunido aqui. Discipulado, tradição, ensino e demonstração de vida devem unir-se a um pensamento filtrado, que pensa o que é bom, agradável, de boa fama, justo, verdadeiro, para a formação de uma igreja em que Deus nela espalha a sua paz. E essa é a promessa do versículo 9, e o Deus da paz estará com vocês. Vejam, como é importante a gente alimentar esses pensamentos, colocando isso em ação em nossa vida, e temos uma promessa. O Deus da paz estará com cada um de nós. Shalom, que é paz aqui, comunica muitas coisas. Comunica, por exemplo, um conceito de bem-estar. Comunica harmonia, comunica vitalidade. A promessa que Paulo estende aos irmãos é no sentido de que o Deus da paz estaria com eles. Como Jesus disse, eis que estarei com vocês todos os dias. E nessa promessa, meus irmãos, é que nós descobrimos a autoridade da igreja para vencer todo tipo de desafio. E como nós temos eles hoje, de todo tipo, de toda sorte. Eu ouvia um autor nessa semana em que ele dizia mais ou menos assim sobre o tempo e o contexto em que estamos vivendo. A igreja já perdeu uma parte da batalha. O que ela vai fazer agora é lidar com as pessoas que, vivendo nesse mundo secularizado e relativista, vão sofrer. Então chegarão na igreja pessoas literalmente machucadas com esse mundo sem norte, sem certo e sem errado. E a igreja precisará estar atenta para exercer a sua vocação. Vejamos os versículos 10 em diante. Paulo aqui nesses textos coloca para fora o seu profundo contentamento com uma oferta que os crentes filipenses mandaram para Paulo, que estava preso em Éfeso, pelas mãos de Epafrodito. No capítulo 2 de Filipenses, versículos 25 e 30, isso é explicado. Por meio de Epafrodito, essa oferta chega a Paulo na prisão de Éfeso, e Paulo então agora quer agradecer. O versículo 10, inclusive, começa dizendo: fiquei muito alegre no Senhor, que revela a satisfação de Paulo, que não estava baseada na oferta em si, mas, na verdade, estava baseada em Deus, que mais uma vez renovou a sua bondade pelas mãos dos filipenses. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos. Deus manifesta a sua bondade pelas mãos, pelas palavras e pelo serviço dos irmãos, ou até das pessoas em geral. A gente às vezes tem uma maneira reduzida de ver Deus agindo no mundo, e aqui esses crentes filipenses eram instrumentos da bondade de Deus, que salva os filipenses e conduz os filipenses a esse serviço, a essa doação. Paulo tem essa leitura para além do fato e do instrumento, e ele olha Deus por detrás dessa ação. Vejam uma palavra usada, renasceu, no grego anatalo, que é uma palavra usada para a planta que brota com folhas e flores de novo, tendo estado morta antes. É como se a vida surgisse do nada
a partir da realidade dos filipenses, que, tudo indica, estavam passando por tribulações e que não tinham conseguido ainda mandar oferta para Paulo, a quem estimavam muito, por essa primeira igreja na Europa, que Paulo mesmo fundara, e Silas. Tiveram a intenção até de ofertar, mas não foi possível, não temos clareza sobre o motivo exato, mas de certa forma Paulo aqui se alegra. A preocupação dos filipenses por causa da prisão de Paulo leva então aquela igreja a fazer uma doação que não havia sido possível antes. Mas veja, Paulo não quer que a igreja se sinta culpada por não ter conseguido enviar a oferta antes. Mas ele também não quer mal entendidos, porque alguém podia dizer que ele estava, ao agradecer a oferta, pedindo mais oferta ainda. Aliás, já se perceberam quantas foram as vezes em que Paulo, nas suas cartas, tem que explicar o que está escrevendo, porque foi vítima, muitas vezes, de mal entendidos. Então ele explica no versículo 11, por que ele está agradecido. Digo isto não porque esteja necessitado. O que revela que Paulo não permitiu que uma palavra como falta, que é o que está aqui no versículo 11, no grego rustereses, constasse em seu vocabulário. Paulo confessa que aprendeu, tendo sido instruído como discípulo. O significado aqui de aprendeu tem a ver com o discipulado. O que ele aprendeu? A viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, como é que Paulo chegou nisso? E a gente precisa pensar isso de um ponto de vista bem prático também e pensar em nós. Como é que Paulo chegou nisso? Aprender a viver contente em toda e qualquer situação, e já entendendo Paulo preso, e já entendendo essa carta conhecida por muitos como a carta da alegria de Paulo, em que ele lá preso, por pregar o Evangelho, recomenda que os irmãos fiquem alegres sempre no Senhor. O sempre aqui não é por acaso, é para que a alegria seja alegria em toda e qualquer situação, mas alegria no Senhor. Quem ensinou o apóstolo a viver assim? Quem levou Paulo a chegar nesse patamar? Não seria o próprio Jesus que recusou, por exemplo, fazer pães de pedras, ainda que estivesse em jejum por 40 dias e noites? Foi ele mesmo quem combateu a preocupação desnecessária dos discípulos com pão, dizendo, não andem ansiosos. Paulo empregou um termo aqui, muito importante, que revela a virtude fundamental que os estoicos, uma filosofia muito proeminente na época, usavam para a vida moral, para comunicar que ele estava contente. A palavra é autarquias. Para os estoicos, autarquias era contentamento pleno. E era então uma virtude que Paulo aqui toma do estoicismo para ressignificar agora a partir de Cristo. Porque autarquias quer dizer autossuficiência, indicando independência de circunstâncias externas e materiais, e usado também para aquele que se autossustentava entre os estoicos. Sêneca, um estoico conhecido, escreveu, o homem feliz está contente com a sua sorte presente, não importa qual seja ela, e está reconciliado com as suas circunstâncias. O estoico era assim. O homem autossuficiente estoico, de que Sócrates, inclusive, é tido como exemplo perfeito, e por isso Sócrates assume e acolhe muito bem a sua morte, inclusive. Ele não volta atrás no julgamento que sofreu, ele vai até o final, é tido como exemplo perfeito. Esse estoico enfrenta a vida e a morte com recursos, atenção, encontrados dentro de si mesmo, a partir de si mesmo, a partir da natureza humana mesmo. Isso é o estoicismo. Mas Paulo, meus irmãos, encontra o segredo da vida em sua união com Cristo. Porque ele diz nesse mesmo documento, capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é
Cristo e o morrer é lucro. Assim, o uso que Paulo faz do termo autarquês ou contentamento revela uma força interior que vem da fé em Deus, um Deus todo-poderoso que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo fez isso muitas vezes, tomando termos e conceitos de sua época e contexto e os ressignificando a partir de uma leitura cristã, o que é, aliás, que a igreja precisa fazer nos dias de hoje. Por quê? Porque vocábulos e conceitos foram apropriados pelo secularismo, desvirtuando a criação de Deus e a bondade dele. E é preciso recuperar esses conceitos, como o de sexualidade, como o de certo e errado, como o de bondade. Conceitos tão distorcidos em nossos dias. Então, é neste sentido que Paulo está escrevendo. A vitória interna de Paulo sobre a ansiedade não foi obtida, meu irmão, pela força do pensamento positivo, pela meditação. Aliás, esses dias eu estava lendo um livro, juntamente com os jovens, aliás, foi ontem à noite, e lá John Stott apontava uma religião muito popular na década de 70, que é a meditação transcendental. E me chama a atenção que Stott, a partir da Inglaterra, fizesse essa observação, porque eu fui lembrado de que, muito criança, acabei tendo contato com esse tipo de religião. E, neste sentido, essa religião, como tantas outras, que trabalham com a meditação, com o autocontrole, com o desenvolvimento das virtudes positivas, seja por meio da mente ou de outros exercícios físicos e mentais, tudo isso, para Paulo, não tem o poder de dar paz verdadeira a um ser humano. E é por isso que Paulo vai se remeter aqui a um aprendizado que ele sofreu, que seguiu-se a crucificação de Jesus, onde ele afirmava: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, no versículo 12, Paulo escreve: sei o que é passar necessidade. Saber aqui tem um sentido de experiência, e uma experiência que foi observada, que foi interpretada, uma experiência que teve os olhos de Paulo atentos a ela, mas refletida essa experiência a partir de uma fé que Paulo tinha em Jesus e em Deus. Vejam o que ele escreve: aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Indica uma profunda experiência que Paulo teve no desfrutar de plena confiança e dependência em Deus para tudo, inclusive para a sua alimentação. Paulo fora radicalmente levado a esse status pelas experiências da vida aplicadas ao coração pela pessoa do Espírito Santo. E aqui eu lembro de Salmos, de número 25. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A gente sabe que pode buscar a Deus. E quando busca, encontra, é nutrido, é alimentado. Descobre coisas que na teoria não descobrimos, porque encontramos o próprio Cristo vivo em nós pela fé. Passar necessidade não se refere, aqui neste contexto, a uma experiência psicológica que revele vergonha. Não é disso que Paulo está falando. Indica uma diminuição real de recursos materiais mesmo. Mas mesmo assim, Paulo estava contente. Meus irmãos, nós precisamos descobrir isso aqui. Nós precisamos encontrar isso aqui, esse segredo, que não é percebido assim numa leitura mais superficial
e numa vida tocada sem muita reflexão ou meditação, o fato de ser um segredo requer um desvelamento, requer algum tipo de iluminação que Deus nos dá para nos darmos conta de que isso é possível que a gente experimente também. Porque quem de nós não sofre da inconstância, do espírito que às vezes está de bom humor, às vezes não está? Basta às vezes o céu não estar azul e estar um pouco acinzentado, que a gente já, aparentemente, cai no nosso ânimo. De onde vem a fonte de nossa alegria? Por que somos tão vulneráveis? Por que nos enganamos tanto? Por que não conseguimos, como Paulo aqui, descobrir o segredo de toda a satisfação? Aparentemente, meus irmãos, Paulo achou mais necessário ser instruído como reagir frente à abundância até do que a escassez ou miséria. Geralmente a gente enfatiza esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, para dizer que Deus está conosco mesmo que a gente passe fome ou tenha muita necessidade, mas talvez Paulo está preocupado com abundância também. 2 vezes ele escreve a palavra abundância nesse versículo, que significa transbordamento, receber mais do que é necessário. Torna-se claro que Paulo percebeu, tanto em fartura como em escassez, que a gente pode ser provado, e é provado, ou pode ser tentado. O aumento de bens materiais, o salário crescendo, ou uma herança recebida desafiam o cristão a procurar saber o que Deus pretende quando nos abençoa desse jeito. Temos certeza de que toda abundância vem para testar nosso amor a Deus e aos nossos irmãos. Por que só pensamos na provação que se manifesta em escassez, ou em perda, ou em ausência? Porque também não vemos na abundância uma prova sobre o que vamos fazer com aquilo e por que Deus nos deu aquilo. Meus irmãos, a bênção, nesse caso, não vem para nos fartar, mas vem para acudir ao necessitado. Efésios 4:28 diz que aquele que roubava não roube mais, trabalhe com as próprias mãos, para finalidade, para que tenha com que acudir ao necessitado. Deus nos dá para investir em amigos que virão um dia a nos dar as boas-vindas nos tabernáculos eternos. Você lembra desse texto de Lucas 16? A parábola do administrador infiel? Ou melhor, do hábil administrador? Pois a partir desse texto, é possível que a gente invista em almas, em pessoas, em irmãos, em necessitados. E essa boa ação não ficará sem retorno. Paulo testemunha acerca do que fez com o que ele viu transbordar. Veja o texto de Atos 20, quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo era pastor, apóstolo lá, e trabalhou para sustentar a si próprio e aos seus companheiros. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados, lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, versículos 34 e 35. Gente, onde está o nosso coração? Porque onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro verdadeiro, e não só o que nossa boca diz que é. Paulo também escreveu aos coríntios que a abundância dos coríntios devia suprir a falta dos crentes judeus pobres de Jerusalém.
E aqui eu cito um texto oportuno. Provérbios 30, versículos 7 e 8, onde está escrito o seguinte: 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Vejam o que nós falamos domingo passado sobre pensamentos verdadeiros. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Veja o equilíbrio de um texto de sabedoria como esse. Se furta a ter muito, se furta a ter pouco, entendendo a razão do equilíbrio. E talvez é por esse motivo que Paulo, embora tenha vivido mais escassez do que abundância, aproveita o contexto para lidar com a abundância também como um lugar de provação ou tentação para cada um de nós. Paulo então encerra a sua declaração nesse texto com esse belo versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui vemos o segredo do contentamento incessante, da paz e pensamentos controlados pelo bem na vida do apóstolo. E eu vou tentar traduzir esse texto literalmente, mas de modo que seja compreensível. Todas as coisas ou circunstâncias eu tenho força ou posso suportar naquele que está me capacitando, fortalecendo, e a palavra aqui é da raiz dinamis, que tem a ver com poder. Não é um sofrimento passivo, é um sofrimento, pelo menos passivo do ponto de vista humano, é um sofrimento onde Deus está conosco, nos capacitando a suportar tanto a escassez como o excesso, para não atrelar o coração a essas coisas. De novo, todas as coisas ou circunstâncias eu tenho força ou posso suportar naquele que está me capacitando ou fortalecendo. A palavra é endunomoti, que vem da raiz dinamis, poder, como está em Filipenses 3:10, mostrando que essa maturidade ou segredo também depende da ação do Espírito de Deus em nossa vida. Nem sempre a gente fala do dinamis de Deus nessa perspectiva de suportar, de aguentar, de ser fortalecido para abster-se de materialismo. Geralmente o dinamis é mais usado no sentido evangelístico, dos milagres e outras manifestações, mas aqui neste contexto é uma capacitação para estar suprido, fortalecido em Cristo. Paulo não sugere que o segredo de suportar a vida dura como preso, a tortura da fome ou a ansiedade de prever o martírio, porque Paulo pensava isso muito. Quando é que eu vou morrer? Quando é que vai chegar a hora? É como quem está no corredor da morte, mas Paulo não merecia estar ali. Paulo não pensa, então, em sua própria disciplina ou autocontrole diante da dor, do medo e da insegurança diante de si. A explicação se encontra unicamente na constante dinâmica da comunhão fortalecedora de Jesus que atuava em Paulo pelo Espírito Santo. O contentamento do missionário perseguido é uma dádiva gratuita, graças à realidade do poder milagroso de Deus. Ou você tem dúvida de que os missionários que hoje vivem em países perseguidos, você duvida de que Deus está com eles? Está, e de maneiras talvez inimagináveis para nós, escondendo-os, capacitando-os a ficarem lá, não temendo pela própria vida.
que pode ser ceifada a qualquer momento. Uns deles deixaram família, outros nem casaram-se, optaram por uma vida celibatária porque têm a visão do que é eterno e foram a lugares muito complicados, entendendo que Deus os guarda e os fortalece. Meus irmãos, quais as imagens que a gente tem hoje do poder de Deus? Quais as imagens e leituras que hoje nós fazemos do que Deus faz quando derrama o seu poder? Finalizando, essa passagem começou apelando a todos nós para que tivéssemos o pensamento controlado por Deus. Ora, o crente em Cristo ouve, medita na palavra até que compreenda a palavra e então ele age, pondo em prática o que aprendeu, indicando assim que a sua casa é construída sobre a rocha. Por isso, Paulo fez um convite para que se praticassem os ensinamentos transmitidos pelas suas palavras e pela sua própria vida, mostrando, por exemplo, que aquilo podia ser vivido, que não era só filosofia especulativa, mas era vida e vida verdadeira, manifestada no Filho e em Paulo, seu discípulo, e agora também na vida dos filipenses. E Paulo então lhes assegura que a presença de Deus se manifestará em paz. Paulo finaliza o trecho revelando a transbordante alegria sentida por ele ao constatar novamente que Deus supria todas as suas necessidades, materiais e pessoais, com a oferta que chega por Epafrodito. Meus irmãos, quantos de nós poderíamos testemunhar tão bela comunhão com Jesus, que nos amou e entregou a si mesmo por nós? Em outro momento difícil da vida de Paulo, em que ele pede ajuda a Deus em oração por 3 vezes, Paulo ouve a seguinte resposta: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Por isso, sinto prazer. Não é hipocrisia aqui. Ele sente prazer nas fraquezas, insultos, privações, perseguições e angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto e de uma realidade que constrange a todos nós. Nosso país hoje nos permite uma certa liberdade de expressar a fé, ainda. É diferente do tempo de Paulo, onde o cristianismo era uma religião revolucionária, que tirava das autoridades o status de deuses para colocar em Cristo a única divindade. Nós não sabemos o que será do amanhã. Nós hoje, pelo avanço da tecnologia, pelo aumento da renda, tivemos muitos benefícios até aqui. Nem sempre para nos ajudar. Muitos deles para nos prejudicar. Basta a gente pensar na indústria do entretenimento e daquilo que mais pega a atenção dos nossos filhos, dos jovens e de nós mesmos, como, por exemplo, a pornografia. É preciso que a igreja tenha consciência do tempo em que estamos vivendo e não se anestesie ou se aliene, saindo de peito aberto para viver as tentações e os desafios de toda hora. Sabe o que é uma igreja secularizada?
Uma igreja secularizada não é uma igreja que não vai a culto mais. Uma igreja secularizada é uma igreja que sai do culto e não consegue ler o mundo a partir da fé que Cristo revela na sua palavra. E a gente vive num dualismo de uma vida cultica no templo e com escolhas e decisões nada a ver com a fé que a gente confessa. Eu às vezes me assusto, eu confesso a vocês, com o que é capaz de sair de nossa boca enquanto cristãos, e me incluo, com o que é capaz de a gente fazer e decidir, em nome de Deus e em nome da fé. E é nesse sentido que eu falo de uma igreja secularizada que faz uma ruptura entre o que cultua e como vive nesse mundo. E é nesse sentido que minha mensagem hoje, e melhor ainda, a mensagem de Paulo, num tempo muito difícil, de muita dor, de poucos amigos, de nenhum pistolão, ele conta com uma oferta para atenuar a dor dentro de uma prisão. Hoje reclama-se da superpopulação carcerária. Bom, naquela época as pessoas eram largadas num buraco. A gente teve a oportunidade de em Jerusalém visitar o lugar onde talvez Jesus tenha passado a noite. O Palácio de Caifás. É um buraco. O que a gente chama de prisão é um buraco cavado que a pessoa não tem como escapar, não tem como subir e escalar. E lá ela ficava. Hoje a gente fala em direitos humanos. E não entendam mal, acho que a situação é caótica em nosso país nesse sentido. Mas é preciso olhar as proporções aqui. O que me parece é que a nossa vida se tornou muito melhor e a gente se tornou muito mais ingrato e infeliz. É incrível isso. Aí eu olho um Paulo aqui que não tem nada do que hoje a gente tem e parece que ele era feliz. O que fizemos na nossa vida? Como temos cuidado do nosso coração? O que temos feito e deixado, por que temos deixado de lado aquilo que realmente é importante? Aí Paulo, num momento difícil da sua vida, não se sabe muito porquê, ele está sofrendo alguma coisa, ele pede, Deus me ajuda, afasta isso de mim, e a resposta é não, porque isso aí vai te ajudar a entender a tua fraqueza para fazer a tua força em mim. Então eu queria te convidar hoje à noite, meu irmão, não é a curtir o ascetismo, ser masoquista, começar a praticar coisas contra você mesmo. O desafio que está posto para nós aqui é esse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso em Cristo que me fortalece. Baixa a tua cabeça nesta noite. Pai de amor, Jesus querido, Espírito da verdade, nós te invocamos, Deus. O mesmo Deus que esteve com Cristo, que esteve com Paulo, o mesmo Deus que esteve com a igreja do primeiro século, o mesmo Deus que está hoje no Brasil, que está hoje nessa comunidade. É o mesmo Deus. Parece que os nossos desafios são outros, mas na verdade os desafios são os mesmos e a gente esquece de contar as bênçãos, esquece de ser grato por teus benefícios. E acabamos adquirindo uma autonomia de ti, Jesus,
E vamos construindo os nossos castelos, nossos deuses, e vamos carimbando o teu nome nessas coisas. E não encontramos satisfação, não encontramos felicidade, não encontramos realização. Eu peço hoje à noite, mediante a tua palavra e na luz do teu Espírito, que o Senhor fale com cada um de nós nesse lugar. Fale de modo que sejamos despertados, iluminados, corrigidos, perscrutados, para que possamos ter esse entendimento e venhamos a descobrir esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Hoje à noite, Jesus, o nosso coração está diante de Ti e necessita do Teu perdão e da Tua purificação, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós invocamos o Teu nome hoje à noite, não só na medida em que oramos individualmente, mas pedimos que Tu faças isso também no meio dessa comunidade e que possas trabalhar em cada um de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Há tanta dor, há tanto sofrimento, há tanta carência de Ti nesse mundo. Há tanta gente perdida, enganada. Há tantas cadeias, tantos deuses que prometem. Nós precisamos que o Senhor abençoe o nosso país. Abençoe o nosso estado. Abençoe as nossas cidades. Que derrame da Tua misericórdia e da Tua luz sobre cada um de nós. Há tanta fome, tanta miséria, tanta necessidade. Jesus, faz-te conhecido também por meio da igreja nesses dias. Revela a Tua pessoa, Tua face de amor e de verdade por meio do Teu corpo. Faz-nos uma igreja cujos membros obedeçam e sejam uma extensão da Tua mente. E que possamos em cada lugar ser Teus braços, pernas e corpo, refletindo a Tua glória nesse mundo de tantos desafios. Abençoa o meu irmão, a minha irmã. Examina o nosso coração hoje à noite, a nossa fé. Nos liberta daquelas cadeias que nos têm feito pequenos. Nos liberta daquelas amarras que têm nos distraído. Porque temos perdido de vista o que é Cristo e ter em Cristo tudo aquilo de que precisamos. Abençoa meu irmão, a sua família, sua casa, seu trabalho, seu lar, seus vizinhos. E faz algo novo em nosso meio. E ao longo desta semana, faz-nos sensíveis e úteis para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos.